Pessoal, coloquei algumas fotos aqui no momento mais recente, né, em que esse tipo de imagem passa a ser cada vez mais comum, para a gente ir acompanhando um pouco mais concretamente esse período, ok? Pessoal, era Vargas, a gente viu que teve a crise de 1929, que vai quebrar um pouco as oligarquias, a gente viu o avanço do tenentismo, da coluna Prestes, toda aquela série de revoltas, tudo isso vai gerando, né, um caldo de uma insatisfação política. O estopim da crise da Primeira República foi quando Júlio Prestes, né, ele se mantém no poder representando a oligarquia paulista, né, que era uma quebra do esperado, sendo que em 1930 se esperava um candidato que vinha de Minas Gerais. Né, isso vai gerar ali umas desavenças entre as oligarquias regionais e vai garantir, né, que a oligarquia do Rio Grande do Sul, com a oligarquia de Minas, com a de Pernambuco, né, a gente vai ter o assassinato ali do João Pessoa também no Nordeste. Tudo isso vai gerar, né, uma insatisfação com a política dos governadores e o Getúlio Vargas vai ser conduzido ao poder, rompendo, né, a política até então vigente de sucessão entre São Paulo e Minas Gerais, ok? Então, de forma geral, a gente tem o início da Era Vargas a partir daquele caldo que eu falei, do tenentismo, da crise de 29, e com esse estopim, né, da quebra da sucessão entre Minas e São Paulo. Né? Aí, com efeito, Vargas vem ao poder. Com Vargas no poder, a gente vai dividir esse período em 3 momentos diferentes. Né? A gente vai ter o governo provisório, Vargas assume o poder, mas ele não foi eleito. Né? Teoricamente, seria um governo provisório até as novas eleições, de 1974 a 1930 até 1934. Feito isso, a gente vai ter o governo constitucional, já com a Carta de 1934, né, que vai estar ligada ali com o movimento de 1932, ok? Esse governo constitucional, porém, com Vargas já legalmente no poder, vai ser interrompido em 1937 com a abertura, o início da ditadura do Estado Novo. Ali é a justificativa do Vargas para dar esse golpe, é de que os comunistas iriam tomar o poder. Né? A gente já teve a intentona comunista antes, também um ponto importante, né? Mas que não deu certo. Então a gente já tinha ali um certo temor de que haveria um golpe, que os comunistas tomariam o poder. Vargas mobiliza esse medo, essa tensão, aumenta, cria cartas falsas, enfim, para se legitimar mais tempo no poder autoritariamente, ok? Vida política na era Vargas, mais ou menos esses pontos. O que mais é de destaque naquele período, né? A gente vai ter um avanço ali da legislação trabalhista, a inauguração da CLT, né? Uma relação mais próxima entre os sindicatos e o governo, né? Um número de greves expressivo, ok? O Vargas ele vai dar força política aos trabalhadores. É com ele que surge a ideia do trabalhismo, certo? Além disso, pensando nas eleições, o Vargas ele vai aumentar a quantidade de pessoas que poderiam votar. As mulheres passam a votar, por exemplo, durante o seu governo, mudanças significativas, ok? Ali no slide um pouco mais em detalhe para vocês. Bom, pessoal, além da tomada de poder em 1930, né, a gente teve outro movimento armado importante nesse período, que foi a guerra da revolta constitucionalista ali de 1932, onde a oligarquia paulista, aquela que tinha sido prejudicada em 1930, né, conforme a gente viu, passa a exigir a deposição do Vargas, afinal, no governo provisório, que já estava 2 anos no poder, né, então de provisório não tinha muita coisa. Exigia-se também a Constituição, uma nova Constituição, né, pelos paulistas ali. O estado de São Paulo acaba isolado, nenhum outro estado adere a esse movimento, né? As tropas federais conseguem dominar facilmente a situação, mas como resultado dessa revolta, né, vem aí uma nova Constituição,
ok? Pessoal, economia, né, também trazendo aquilo de mais importante para vocês na era Vargas, a gente vai ter um grande crescimento do setor industrial, agora apoiado pelo governo também. Né? O Vargas ele vai ser pautado pela ideia da indústria de base, né, do nacional desenvolvimentismo, que vai justamente garantir com que as condições de uma industrialização no nosso país passem a existir. Né? Ele vai investir, por exemplo, na criação de indústrias de base. A Vale, né, uma companhia de mineração, precisava-se de aço, de minério de ferro, para se garantir o mínimo de uma infraestrutura nacional de outras indústrias. Né? A gente vai ter a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que vai garantir, por exemplo, a produção ali metalúrgica para ser empregada em outras infraestruturas, em outras empresas, né? É a chamada indústria de transformação, que vai pegar a matéria-prima e vai colocar ela ali, vai transformar essa matéria, né? E vai colocar ela à disposição de outras indústrias menores, mais segmentadas, mais específicas. Né? O Vargas vai trabalhar nesse sentido, ok? Além disso, também vale citar a política de substituição de importações, ou seja, o Brasil importava camisetas, deixa-se de importar, há um incentivo nesse sentido, né, para favorecer a indústria nacional têxtil, né? A questão ali, por exemplo, do minério mesmo, ao invés de exportar minério de fora e aço já transformado, passava-se a incentivar que fosse produzido aqui no Brasil. Isso vai garantir um desenvolvimento industrial importante, né? É na era Vargas, só nesse período aí, de 1930 a 1945, que a indústria nacional passa efetivamente a se desenvolver mais, ok? Pessoal, daí nos slides também um pouco mais detalhado para vocês, ok? Aqui uma foto, né, da chegada das Forças Revolucionárias Gaúchas em Curitiba, lembrando que o Vargas vem do Rio Grande do Sul e vai subindo até a então capital do país, que era o Rio de Janeiro, até assumir o controle lá no Palácio do Catete, ok? Pessoal, relações sociais, né? A gente vai ter, novamente, né, destaco esse ponto, um avanço muito grande do sindicalismo, do trabalhismo, né, da força dos operários. Até a ditadura de 1964 vai ser ali uma das principais forças políticas do nosso país. Né? A gente vai ter o PTB, né, que é o Partido do Trabalhismo Brasileiro, que vai ter uma força significativa até depois com o Jango, com o João Goulart, ok? Então, pessoal, pensando naquele momento ali, era Vargas, vem muito forte para a gente a questão do trabalhismo, do avanço da luta dos operários, do poder que eles conquistaram ali com Getúlio Vargas, né, da CLT, né, e afins. Um parênteses, vale dizer, o Getúlio naquele momento era considerado pai dos pobres, justamente por oferecer, né, esse suporte, por controlar aquela tensão que já vinha desde o começo lá da Primeira República, como a gente viu, vai conseguir controlar isso, mas também vai ser chamado de mãe dos ricos, porque vai dar o seu apoio ali ao capital, ao desenvolvimento industrial, enfim, o Vargas vai ter essa posição um pouco ambígua, né, de pai dos pobres e mãe dos ricos. Grande ponto das relações sociais neste período, né, falando ali de forma bem objetiva, ok? Também nesse período, algo importante é a inauguração da censura e da propaganda política já no Estado Novo, em 1937. A gente vai ter o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que vai exaltar o Estado Novo, vai exaltar o Brasil, vai ter aquela propaganda ufanista que a gente vai ver se repetindo depois no período da ditadura civil-militar, ok? Pessoal, nesse período também é que ganha força um pouco daquilo que foi produzido na Semana de Arte Moderna lá de 1922. Né? Essa ideia de valorização do Brasil, a ideia de democracia racial que vai ver o elemento negro, até então desvalorizado, de forma mais positiva, vai valorizar a mestiçagem. Tudo isso vai acontecer nesse momento em que o Vargas, com o DIP ali, está exaltando a identidade nacional, exaltando o Brasil. Né? Numa perspectiva mundial, é uma época também de nacionalismos, né, de extremos de valorização nacional. A gente vai ter o fascismo italiano, o nazismo na Alemanha, enfim, é esse o momento do DIP ali, um ponto importante também deste
período, ok? Bom, como eu já falei, a gente tem a questão da mãe dos ricos, do pai dos pobres, do avanço da CLT. Nesse momento também é importante pontuar que a gente vai ter um avanço, principalmente da educação pública no nosso país, algo até então mínimo, né, destinado principalmente ali para os jovens das classes dominantes. A gente vai ter, né, com Gustavo Capanema, Anísio Teixeira, todo esse movimento da escola nova, trazendo, né, para o Brasil ali uma democratização maior da educação básica, da educação pública para as massas, né, para dar um nível mínimo de instrução para aquela população. Afinal, o país também estava se industrializando, exigia, né, uma mão de obra um pouco mais qualificada, né, tudo ali bastante conectado, ok? Mas esse é um ponto marcante do período, ok? Pessoal, então fechando as relações sociais, a economia e a vida política, a gente vai aqui um cartaz do Vargas sendo valorizado no 1º de maio, né, o Dia do Trabalhador. O Vargas Amigo das Crianças, produzido pelo DIP, enfim. Já visto tudo isso, a gente vai chegar agora na parte 4 da nossa aula, da democracia, né, e das rupturas na segunda metade do século XX. Então, desde que o Vargas deixa o poder, lá no final do Estado Novo, num contexto já de crise, né, em que ele já estava 15 anos na presidência, em que ele combatia o autoritarismo na Alemanha, o autoritarismo na Itália, afinal o Brasil enviou soldados para lá, né, então rolou um pouco essa contradição no sentido de como que o país combate em guerra, né, o autoritarismo lá na Europa, sendo que aqui a gente tem o mesmo presidente por 15 anos, além, né, da oposição natural aos governos que sempre se tem, né, isso se intensifica e o Vargas acaba deposto do poder, né, lá em 1945, ok?